Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia, com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Fragmentos da mensagem Cartas Espirituais, que faz parte do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, também trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que a doce paz de Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Sem Desânimo, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias e viaturas diversas passam em graus de velocidade diferente, cumprindo as tarefas que lhes foram assinaladas. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Observe, porém, o carro parado, fora da pista. Além de constituir uma tentação para malfeitores e um perigo no trânsito, é também um peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham a socorrê-lo. Considere a lição e não gaste o seu tempo acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Qual acontece ao veículo mais singelo, você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida, arrancar um companheiro dessa ou daquela dificuldade, carregar um doente, transportar uma carta confortadora, entregar um remédio ou distribuir alimento. Se você quiser realmente largar o caminho da inércia, rogue amparo aos espíritos benevolentes e sábios que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina, e eles colocarão você. Mas, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que você pense em servir, dispondo-se a começar. Espiritismo em Marcha, agenda. A Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, a SEEC, situada na Rua Gonçalo Nunes, 440, no bairro Cidade Jardim, promoverá a realização do Seminário Espírita Cartas da Imortalidade, nos dias 7 e 8 de outubro, contando com as participações do médium de psicografia Milton Souza, Luiz Fernando Lopes, Dr. Hugo Martins, Cristiane Mascarenhas, Carlos
Carlos será no virtual. Participações artísticas de Valda Cedícias, Fabinho Filho, Tayane Cavalcante. O evento é gratuito. Apenas solicitam uma contribuição voluntária de 2 quilos de alimento. Em breve teremos outros detalhes sobre o evento. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Continuação. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas. Descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuiriam mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afastas tu mesmo. Não te daremos a força necessária. Aliás, nós te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar do ponto de vista moral. Estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sereis abandonados. Daí Serra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal.
Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 844. Do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? Resposta dos Espíritos. Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica o seu livre arbítrio àquilo que lhe é necessário. O Espiritismo na Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, lemos: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. O Espírito Emmanuel, através da mensagem Renova-te Sempre, trazida a nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que faz parte do livro Fonte Viva, nos escreveu o seguinte comentário: cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturada por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui. Não tires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem. Entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próxima à Policlínica. Reuniões públicas, quartas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui, rádio ouvinte, na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas, com os temas que foram abordados durante o programa. Mas, primeiramente, voltamos a lembrar o importante seminário que ocorrerá em nossa cidade nos dias 7 e 8 de outubro, que é o Seminário Espírita Cartas da Imortalidade, promovido pela SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. O seminário será realizado na sede da SEEC, localizado na rua Gonçalo Nunes, 440, no bairro Cidade Jardim. E já conta com as participações asseguradas do médio de psicografia Milton Souza, também com os palestrantes Luiz Fernando Lopes, Dr. Hugo Martins, Cristiane
Mascarenhas, e também o Carlos Campetti. Essa palestra dele será de modo virtual. Haverá também participações artísticas de Valda Cedícias, Fabinho Filho e Tayane Cavalcante. O evento é gratuito, mas solicita-se a contribuição de 2 quilos de alimento não perecível. Então, esse importante evento no movimento espírita de nossa cidade, a CEEC coloca com o objetivo de contribuir de alguma forma em favor do princípio da imortalidade e também o direcionamento à citação de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós, sugerindo-nos que os caminhos que nos permitem aproveitar tudo o que é impermanente, transitório, nesta e outras existências, em benefício da nossa evolução espiritual. Durante os seminários serão discutidos temas da maior relevância, como a integração e interação entre a matéria e o espírito, o sofrimento e sua função purificadora, o egoísmo como causa geradora de todos os males humanos, dentre outros temas. Então fica aí o convite e vamos para a primeira pergunta com os temas abordados nesta manhã. O que é o templo interno citado por Emmanuel? Na mensagem de abertura do programa, a mensagem Cartas Espirituais, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, ele faz a seguinte colocação: somos compelidos, forçados a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoístas. Bom, portadores de um templo interno é uma referência a algumas das passagens nas cartas do apóstolo Paulo, onde ele faz a referência de que nós temos um templo. Há um santuário dentro de nós, aonde verdadeiramente se estabelece a comunhão profunda com o Cristo e com o Criador nosso. Na verdade, o direcionamento a que entendamos a importância desse templo interno é porque verdadeiramente é nele que estabelecemos, através da comunhão, pela prece, pelo pensamento elevado aos benfeitores espirituais, o reconhecimento e a solicitude à providência divina. Então, independente de crença, de religião, em termos de expressão externa, nós temos, cada um de nós, individualmente, o lugar íntimo e sagrado de comunhão com o alto. É a isso que Emmanuel se refere a sermos portadores de um templo interno. Vamos para mais uma questão com os temas abordados no programa de hoje. Qual o verdadeiro sentido das palavras buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á? O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Buscai e achareis, foi alvo de referência no programa dessa manhã, aonde, entre outros esclarecimentos, o Evangelho diz: nós te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada,
Pedi forças para resistir ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. A semelhança do anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, eles jamais serão recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. E aí a espiritualidade especifica as condições. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Então, a expressão colocada no Evangelho pelo Cristo, batei e abrir-se-vos-á, pedi e se vos dará, tem a ver com os objetivos alinhados ao Evangelho do Cristo. Jesus se dirigia aos seus apóstolos, aqueles que comungaram do seu ensinamento mais diretamente. Mas é claro que a promessa também se dirige a todos nós, desde que, de fato, a prerrogativa, o ponto mais importante de nossos objetivos, sejam através do Evangelho do Cristo, a comunhão, o equilíbrio com as leis divinas. Isso acontecendo, efetivamente, podemos e devemos pedir, como o Evangelho aqui assinala, forças para resistir ao mal, assistência dos bons espíritos, bons conselhos, se pedirmos, alinhados com o Evangelho do Cristo, e com confiança receberemos. É nesse sentido que o Evangelho coloca essas observações, concluindo, diz: tal o sentido das palavras buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O problema é que o homem, ainda envolvido no materialismo e com os objetivos de vida, primeiramente associados ao seu interesse pessoal, não pede e não busca dentro das diretrizes que o Evangelho do Cristo apresenta. E por isso, na maioria das vezes, ou em todas elas, ao pedir dessa forma, distanciado dos parâmetros do Evangelho, ele não recebe e a porta não se abre. Vamos então para mais uma questão com os temas abordados no programa de hoje. O que significa educar o pensamento na aceitação da vontade de Deus? Essa colocação foi estabelecida na mensagem Renova-te Sempre, que o Espírito Emmanuel nos trouxe, que está no livro Fonte Viva. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus, a moléstia pode ser intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor. Então, o que está sendo delineado por Emmanuel aqui para nós é o seguinte: para aceitarmos a vontade de Deus em nossa vida,
torna-se indispensável uma profunda educação do nosso pensamento. Uma mudança radical na forma imediatista e materialista que sempre tínhamos de encarar as circunstâncias da vida em que somos chamados ao despertamento espiritual e à compreensão dos objetivos elevados que nos trouxeram à presente encarnação. Então, bem delineado essa educação do pensamento, modifica-se totalmente a observação e a repercussão de várias situações difíceis e constrangedoras que normalmente temos e que, independente de sermos espíritas, cristãos ou de qualquer outra doutrina evangélica ou não, todos estamos no mundo de provas e expiações. Mas só com um pensamento, a mente educada nos padrões estabelecidos pelo Cristo no Evangelho, é que teremos o aproveitamento ideal, o aproveitamento máximo de todas as situações e circunstâncias, mesmo que amargosas, mas que trabalhadas com um sentimento de humildade, de espiritualidade, estarão sempre nos promovendo a aquisição de degraus evolutivos para cima. E é por isso que na mesma mensagem Emmanuel diz o seguinte: ser otimista e diligente no bem. Entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco e pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. É claro que essas observações de Emmanuel nós só conseguimos vivenciar com a mente renovada profundamente no Evangelho do Cristo. Porque após essa renovação, a percepção da vida no corpo é totalmente diferente. Em vez de acharmos que a vida começa no berço e termina no túmulo, nós nos percebemos espíritos imortais, que ingressamos temporariamente numa roupagem física emprestada pelos nossos pais na presente encarnação, para estabelecermos determinada excursão de aprendizagem, de aprimoramento, de aquisição de virtudes, para mais adiante abandonar essa vestimenta, voltando à verdadeira realidade da vida, que é a espiritual. Então é isso que acontece ao fazermos essa educação do pensamento para a aceitação da vontade de Deus em nossa vida. Nós estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecidos a todos que nos acompanharam. Se possível, divulguem esse programa. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, com o programa Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.